Salve, salve, jovens! Bem-vindo ao 13º episódio do Café com Retina. Hoje com um grande amigo, um cara especial, Dr. Hilton Moraes. Dr. Hilton, ele na verdade, egresso da Universidade Federal de Sergipe, depois trilhou os caminhos da neurocirurgia pediátrica e virou membro internacional da cirurgia pediátrica. Também é preceptor da residência de neurocirurgia aqui do Hospital de Cirurgia e também diretor técnico da instituição, e nós vamos ter bastante pano para manga para falar de um monte de assunto. Hilton, seja bem-vindo e apresente-se, meu amigo, e muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse seu podcast aí tão famoso e Que isso. Bom, eu quero começar um pouquinho com vocês com o neurocirurgião mesmo, né? Eu acho que você lida com uma parte super delicada. Toda vez que a gente fala... Toda a medicina é muito delicada, mas quando você fala de criança, tudo que envolve pediatria envolve um apelo muito grande. Pelo menos eu, como pai, e eu acho que todo mundo, né? Tudo que toca a meus filhos me toca 10 mil vezes mais, e essa deve ser, sim, sua realidade. E você provavelmente precisa se blindar um pouco disso para manter sua técnica, sua razão, seus pés no chão. Mas fala um pouquinho o que aflige mais, o que pode acometer mais as crianças em neurologia e que fazem chegar até você, e quais são os sinais que os pais devem se preocupar para que observem isso e levem essa criança a um neurologista. Bem, primeiro, como sempre, né, o que mais aflige as crianças no ponto de vista neurocirúrgico é o trauma. O trauma ainda na nossa realidade aqui no Brasil, ele ainda, infelizmente, nós vivemos uma violência urbana muito grande, seja ela da violência da guerra civil que nós vivemos entre, né, bandidos e os outros cidadãos, seja também nos traumas de acidente automobilístico, motociclístico e quedas, que são muito frequentes. Então, infelizmente, a gente é obrigado a tratar de crianças com traumas evitáveis. A queda é o principal deles. Isso ainda é muito disparo entre aqui e locais mais civilizados do mundo civilizado? Sim, por uma questão, principalmente das crianças pequenas, né? Por uma questão de educação, né? De cuidado. E aqui, infelizmente, nós temos muitos acidentes motociclísticos. Então, Em crianças. recentemente eu estava de plantão no USE, agora no Carnaval, e chega uma criança de 7 anos que cai da moto sem capacete. Então, as pessoas, e aí eu falo para a mãe, sem capacete? É que no interior ninguém usa. Sim, mas no interior também morre. O capacete protege seu filho. E no interior você também pode ser uma mãe e um pai melhor, né? É só Com querer. certeza. Você Mas sabe o que tem que ser feito. É uma questão de educação. Então, motocicleta é muito frequente, as pessoas andam com as crianças em motocicleta, porque muitas vezes não tem outra forma de transporte, mas pelo menos utilizar o capacete. Eu já atendi uma criança também no hospital privado aqui, que estava na garupa de uma moto com o motorista lá, o piloto empinando a moto, e a criança sem capacete, caiu, bateu a cabeça e fez um hematoma intracraniano. Então a gente tem esses absurdos. Temos muitas quedas, né? Queda de escada, Acidentes de casa habituais. acidentes em casa mesmo, quedas da cama, que esses muitas vezes não são evitáveis, é só uma observação maior. E temos também projéteis de arma de fogo. Então, eu já tive uma criança que a mãe tinha casado com um traficante e aí foram executar o traficante e executaram o traficante, a esposa, e na saída viram a criança chorando e deram um tiro na cabeça dela. Então, a gente já, infelizmente, tem que se deparar com esse tipo de problema. Mas fora isso, que é o mais frequente, que você colocou, o que também aflige as crianças do ponto de vista neurocirúrgico é a hidrocefalia, principalmente nos primeiros anos de vida, nos recém-nascidos, que é o mais frequente, e aí nos primeiros anos de vida, e os tumores cerebrais. Os tumores cerebrais também, felizmente, são muito menos comuns do que nos adultos, e muitas vezes são mais agressivos. No caso da hidrocefalia, alguns sinais que podem alertar os pais que algo pode estar acontecendo de anormal com essa criança. Não só na hidrocefalia, mas como um todo, criança com dor de cabeça. Qual é a dor de cabeça que deve chamar a atenção? Dor de cabeça persistente, progressiva, cada vez aumenta mais. A criança que tem a dor de cabeça começa a vomitar. A criança que é acordada pela dor de cabeça. A criança que acorda com dor de cabeça.
A criança que começa a ter uma dificuldade, ela, por exemplo, ela estava evoluindo para caminhar, né, com 1 ano de vida, e aí ela começa a regredir. Então isso também tem que chamar atenção. Uma regressão no desenvolvimento. No desenvolvimento. Ou então a criança começa a ter uma fraqueza no braço, na perna, a criança começa a caminhar como se estivesse bêbada, né, com a marcha mais incoordenada. Tudo isso deve chamar atenção. Normalmente essa criança não deve ir para você no primeiro sintoma, ela deve buscar um neurologista pediátrico, né? Ou acontece dela chegar a você já como primeiro ponto de neurologia? É muito incomum, né? O que acontece quando chega primeiro para o neurocirurgião é quando são pessoas mais esclarecidas, que já entendem mais um pouco do processo, mas o mais comum é que vá no pediatra e o pediatra, sim, identifique que é um problema neurocirúrgico. Muitas vezes o pediatra já identifica, já solicita uma tomografia, uma ressonância, ou às vezes encaminha direto para uma avaliação. Outras vezes o pediatra encaminha para um neurologista pediátrico, um neuropediatra, que são especialidades diferentes, né? As pessoas confundem muito. Né? O neuropediatra, ele trata de epilepsia, trata de autismo, trata de distúrbios do desenvolvimento. O neurocirurgião pediátrico, ele trata das doenças que são cirúrgicas. Sim. Hidrocefalias, tumores, traumas, hemorragias intracerebrais. Envolvem um procedimento cirúrgico para corrigi-la. Exatamente. E aí vai para o neuropediatra, sim, identifica que o problema é cirúrgico e encaminha para o neurocirurgião. Bom, e aí eu parto para essa realidade da necessidade cirúrgica, né? Então, a possibilidade de você ter seu filho operado, né? Isso envolve um pânico que deve ser natural para o pai e para a mãe para tomar essa decisão. O que vem mudando hoje? Vamos dizer que, em termos gerais, como estão os resultados cirúrgicos da neurocirurgia hoje, pediátrica? É claro que isso vai depender da patologia, mas, no geral, a tecnologia nos deixa mais tranquilos hoje em relação a alguns anos atrás? Então, no caso da hidrocefalia, por exemplo, é importante lembrar que o tratamento da hidrocefalia, até os anos 50, as crianças todas morriam, até os anos 50. Então, na geração dos nossos pais. Então, as crianças morriam e não existia um tratamento. Sim. Não existiam tratamentos. Então, a partir dos anos 50, se criou alguns mecanismos de tratamento das hidrocefalias, e aí a gente vem evoluindo, esses mecanismos vêm com tecnologia evolutiva muito grande, e hoje a gente consegue ter um controle muito adequado da hidrocefalia. O grande problema da hidrocefalia é como você coloca um catéter, né, por baixo da pele, que é um corpo estranho, a maior complicação é a infecção. Então, infecta, né, cerca de 5 a 15% dos casos. E isso é um cuidado que tem que ser não somente do cirurgião, o cirurgião tem que ter um cuidado maior com a cirurgia, mas também em casa, porque qualquer foco de infecção pode levar para o sistema e a gente vai ter que trocar aquele sistema. No caso dos tumores, então a gente vem sim tendo uma evolução muito grande com a tecnologia, microscópios cirúrgicos melhores, mapeamento cerebral. Então a gente consegue, dos tumores que são ressecáveis, que a gente pode retirar, os resultados são muito bons. Infelizmente, parte dos tumores cerebrais em crianças são tumores malignos muito agressivos. E aí, infelizmente, a tecnologia que nós temos ainda não conseguiu debelar grande parte desses tumores. Mas, no geral, a cirurgia evoluiu bastante. No geral, a cirurgia evoluiu bastante. Voltando a falar um pouquinho sobre a hidrocefalia, esses dispositivos de drenagem que vocês implantam, eles são duradouros, eles são perenes, você precisa trocar de forma programada, depende de caso a caso, como é que funciona? Então, os pais geralmente perguntam, e esses mecanismos, eles são duráveis, né? São feitos de silicone ou com metais nobres nas válvulas, e a gente só troca quando ele complica. Então, quando é que complica? Quando tem infecção. E essa infecção pode ocorrer em qualquer momento da vida. Com 1 mês ou com 5 anos depois? Exatamente. Até 1 ano a gente considera a infecção pós-operatória. Mas mesmo assim eu já vi infecções com 5, 10 anos, porque qualquer bactéria que entra na circulação sanguínea pode se alojar no sistema e aí formar uma infecção. Outro problema que nós temos com frequência é a obstrução da válvula. A válvula, dentro do cérebro, vai se descamando as células do epêndima e essas células vão obstruindo, aglomerando dentro da válvula, a válvula entope. E aí a gente precisa trocar.
Então, em geral, um paciente que tem hidrocefalia, ele troca a válvula dele, troca o sistema 2 vezes em média durante a vida. Isso é em média. Então, tem pacientes que trocam 10, tem pacientes que trocam uma vez somente. Porque mesmo que a gente coloque enquanto é um bebê, a gente coloca com um catéter suficiente, porque ele vai crescendo e o catéter vai, né, esticando, sendo puxado. E os sinais de alerta de que provavelmente você precisa trocar a válvula seriam os sinais gerais de infecção ou retorno dos sintomas da hipertensão craniana, ou seja, da dor de cabeça, os sintomas iniciais? Quando ele, como mais frequente é a infecção, então os sinais e alertas é uma febre sem uma causa visível. Por exemplo, a criança tem uma válvula. Eu sempre digo aos pais para também não terem pânico, né? Sim. Então a criança vai ter febre por outras causas. A criança vai ter febre porque está gripada, porque está com diarreia, porque está com uma infecçãozinha no dedão. Mas sem uma causa, sempre tem que ser investigado, né? Então a febre persistente sem uma causa aparente deve ser investigada. Os sinais e sintomas da obstrução, da disfunção do sistema, aí são mais evidentes, como por exemplo, uma dor de cabeça muito intensa, rapidamente progressiva, com vômitos, e muitas vezes o paciente entra em coma. Então isso eu sempre deixo alerta que leve na urgência. Eu já tive crianças que moravam no interior, que a mãe, não, vou ficar observando, não quero levar na urgência, e aí a criança morreu. Mas é importante que leve na urgência sempre que tiver sinais de dor de cabeça intensa, progressiva, e principalmente com vômitos. Beleza, eu acho que a brevidade do atendimento de qualquer caso na medicina faz muita diferença no resultado final, né? Principalmente para quem já é sabidamente portador de alguma patologia ou que faz algum acompanhamento. Então isso aí já é notório. Eu sempre te conheci como um colega e um grande profissional médico. Nós temos alguns pacientes em comuns. E eu sempre te vi como um cara bastante atuante, bastante ferrenho nas suas opiniões, bastante crítico. E aí agora eu vou mudar um pouco o foco da nossa entrevista para o que foi que te conduziu a querer virar vidraça? Qual foi o momento em que você perdeu a paciência de falar e tentar melhorar oralmente as coisas e disse, não, beleza, eu vou ser vidraça agora, vou partir para a gestão da saúde. E eu quero saber se, me lembre, isso começou direto com o hospital de cirurgia ou teve uma passagem antes em algum outro lugar? Então, e o porquê, obviamente. Na verdade, ninguém quer virar vidraça, né? Então, assim, os eventos levam a você a se transformar numa vidraça. Então, é interessante você colocar dessa forma, porque as pessoas gostam muito de criticar. Sim. Então, todo mundo critica muito a saúde e ninguém faz nada. Os pacientes reclamam muito que a saúde não funciona, mas eles não fazem nada, só quando precisam. Quem cuida da saúde são os profissionais da saúde, são os médicos que lutam pela saúde, são os médicos que lutam por uma tecnologia maior na saúde, condições melhores de tratar os pacientes, são os enfermeiros também, condições de cuidar melhor dos pacientes, fisioterapeutas e todos os outros profissionais. Então somos nós, profissionais de saúde, que lutamos por uma saúde digna, porque os pacientes eles só se preocupam com a saúde quando precisam. E depois que precisam, que resolver o seu problema, esquecem também. Não vão lutar pela saúde do próximo. Isso é um grande erro. Então, é muito fácil. E eu, como sempre critiquei essa atitude, então quando eu fui instado, né, a resolver, me chamaram, veja, nós temos um problema. Eu quero que você me ajude a resolver. E eu não podia simplesmente dizer, não, eu não quero, eu só quero ser pedra, né? Quero continuar falando falando e batendo. Então, eu comecei nesse processo de tentativa de organização da saúde ainda do USE, né? Então, assim, eu criei o serviço de neurocirurgia pediátrica do USE, que não existia. E aí, anos e anos lutando para que a gente tivesse condição mínima de operar as crianças, porque eu cansava de ver as crianças morrendo de coisas que são evitáveis, facilmente evitáveis, muitas das vezes. E aí a gente lutou muito e foi para o Ministério Público do Estado ajudou bastante nessa construção. Mas as coisas no serviço público são muito mais difíceis de você resolver, porque precisa de muito mais gente e não há interesse da maioria das pessoas. E no Hospital de Cirurgia, nós criamos, o serviço de neurocirurgia do Hospital de Cirurgia estava fechado havia 10 anos. 10 anos fechado por lá. Em 2008, nós reabrimos o serviço. Eu, Dr. Augusto César Esmeralda, Dr. Ronald Barcelos, Dr. Extânio Rocha. E aí nós criamos esse serviço e fomos lutando lá para podermos operar os pacientes. Antes disso, os pacientes que precisavam de neurocirurgia,
adultos, se fazia 4, 6 cirurgias por mês. Depois que se abriu, começou a se fazer 20, 30, 40 cirurgias por mês. Então, mesmo assim, as filas ainda são grandes. Hoje o serviço é um serviço de excelência, né, não só no Nordeste como no país. Nós temos residência médica de neurocirurgia. E aí esses sucessos foram levando a gente para lutar por cada vez mais melhorias. E aí, em 2018, o Hospital de Cirurgia entrou sob intervenção judicial. Então o hospital ia fechar suas portas, porque novamente as pessoas reclamam muito, mas ninguém ajuda. Sim. E aí a interventora judicial, que é a enfermeira Márcia Guimarães, me convidou para ser o diretor técnico. E eu aceitei, e desde então a gente vem reconstruindo o hospital, e hoje o Hospital de Cirurgia voltou a ser a excelência que sempre foi, mas a gente continua precisando de ajuda. Bom, cara, parabéns. Assim, eu te fiz essa pergunta porque para quem veio de fora, o Hospital de Cirurgia, depois que ele foi vinculado a você, assim, a sua imagem, a sensação de quem veio de fora, e não é porque eu sou seu amigo, é que houve um salto, uma espécie de renascimento, de ressurgimento, com vários aspectos que evoluíram, não só na neurocirurgia, mas quando a gente acompanhou a necessidade da Covid, a ampliação do hospital, a reestruturação do hospital. Por que simplesmente não acontecia antes? Né? Qual é para você o principal inimigo, ou o que é o principal inimigo do SUS? O principal inimigo do SUS é a corrupção. É a corrupção em todas as instâncias. Corrupção não somente, a gente gosta de ligar muito corrupção aos políticos, né? Só que os políticos, eles não vêm de Marte. Eles vêm da nossa comunidade. O nosso povo é corrupto. O nosso povo vende o voto em troca de alguma coisa. E quem comprou seu voto já pagou. Então você não pode ter direito a pedir nada mais. Então as pessoas todas são corruptas. Para você ter ideia, nós temos pacientes que roubam toalhas, lençóis. Isso não é necessidade. Isso, a pessoa que chegou lá, o hospital que estava cuidando de você, e você rouba os lençóis e as toalhas que vão fazer falta para o próximo paciente. Então esse é o povo que nós temos. Felizmente não são todos, mas boa parte é assim. Então a corrupção está no paciente, a corrupção está no profissional, a corrupção está no gestor, a corrupção está no político. E aí toda essa cadeia, né, corrompida, corrupta, acaba levando todos os recursos e não tem o recurso para poder tratar quem precisa. Então o que aconteceu na Hospital de Cirurgia, e por isso que entrou em intervenção, foi uma grande corrupção dos gestores que estavam à frente. Então, assim, um rombo gigantesco. Eles respondem hoje criminalmente e civilmente. Um deles foi condenado a devolver R$ 1.400.000 que furtou do hospital. E era isso que acontecia. Mas a corrupção não está somente, né, nos gestores. Existia toda uma cadeia de corrupção. Então esse é o grande problema. Então isso é muito fácil da gente visualizar num serviço como num hospital filantrópico. O hospital de cirurgia ele é privado, filantrópico. Ele vende serviços para o SUS. Mas nos hospitais públicos isso aí piora exponencialmente. Porque quando entra um gestor bem intencionado, provavelmente ele vai ser cortado mais dia, menos dia, porque ele não vai fazer parte do sistema. Não vai fazer parte do sistema. E o sistema é bruto. O sistema, se você tentar enfrentar o sistema, ele vai lhe destruir. Então, vai destruir sua imagem, vai inventar coisas sobre você que não existem. E a gente viu isso várias vezes. Né? Vai comprar jornalistas e inventar que você é tão corrupto quanto eles. Então, o sistema ele destrói quem ousa enfrentá-lo. E partindo agora saindo um pouco dessa questão da corrupção e analisando um pouco o modelo do SUS. O que na sua opinião está errado e ajuda a destruir o andamento do SUS em relação ao seu modelo? Por exemplo, essa questão da facilidade de se judicializar, do SUS ter que ser universal e promover absolutamente tudo que existe na medicina na cabeça de quem pede, como na caneta de quem pede, na caneta de quem decide judicialmente. Como lidar com essa questão que está existindo na medicina hoje dos supertratamentos, ou seja, dos excessos de tratamentos. Eu quero que você deite e role um pouco sobre isso em relação ao modelo do SUS. Então, o SUS, nós participamos do processo de construção do SUS, né? O SUS começou lá ainda, a ideia em 88, mas começou a entrar
em formação. Quando a gente estava na faculdade, eu lembro, eu era do movimento estudantil e a gente lutava pela construção do SUS, porque antes do SUS as pessoas esquecem, né, do passado. Eu gosto muito de história. Então quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Sim. Então antes do SUS, os pacientes que não tinham recurso para pagar pelo tratamento eram considerados indigentes. E eles eram atendidos por caridade. Eles não tinham direito a nada. Então quem pagava um plano de saúde ou tinha o plano de saúde do seu emprego, né, como no caso do INAMPS. O INAMPS era para quem tinha carteira assinada. Esses tinham carteira assinada, eles tinham direito a um tratamento do INAMPS. Mas quem não tinha emprego, que é a imensa maioria da população, que não tem carteira assinada, não tinha direito a tratamento. Então o SUS foi criado para resolver esse problema de miséria do nosso país. Então a ideia é maravilhosa. Mas o SUS ele é fundamentado num tripé, em 3 pilares básicos. A integralidade, que o atendimento ele é integral, desde vacina, prevenção até transplante cardíaco. Da universalidade, que todos têm direito ao tratamento. E da equanimidade, que eu acho mais justo, todos devem ser tratados de forma igualitária. Na realidade não acontece assim, né? Então, assim, muitas vezes, isso que você falou da judicialização, quem tem dinheiro para judicializar passa na frente dos outros, o que eu acho muito cruel. Então, assim, existe uma fila. Aí a pessoa tem dinheiro, entra na justiça, não é muito dinheiro, porque se ele tivesse muito dinheiro ele pagava um plano de saúde, mas ele entra na justiça e aí passa na frente dos outros pobres coitados que não têm dinheiro. Então, eu acho que um dos erros, que aí é pouco polêmico, essa integralidade é um erro. Em muitos países que têm um sistema parecido com o SUS, não tem integralidade. Então, você não tem direito a tudo. Por exemplo, tem tratamentos que, o tratamento, você deve ter visto, custa 3 milhões de reais, uma doença rara. Hoje as terapias genéticas vêm com esses valores absurdos. Né? Valores absurdos. E zero de garantia de nada. Zero de garantia de nada. E as pessoas entram na justiça, a justiça manda pagar. Com 3 milhões de reais, quantas pessoas você trataria? Com doenças tratáveis e curáveis. Porque nasceu, a gente tem que, sabe, nós temos que nos curvarmos um pouco à natureza. Então, assim, tem coisas que não tem tratamento, a gente tem que se resignar. Veja, a morte chega a todos. As pessoas não querem mais morrer, né? E acham que quando morrem, alguém é o culpado pela morte. Eu já vi queixas de familiares, porque mamãe morreu, mamãe com 93 anos, cheia de metástase e ainda com Covid, e a pessoa achou que mamãe não era para sobreviver. Então, as pessoas perdem um pouco essa noção da mortalidade. E aí querem um tratamento caríssimo para doenças que não são tratáveis. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo de doenças que são tratáveis e de muito mais barato. Então, esse é um problema grande. E a judicialização ela passa muito por isso, né? Do excesso de demanda para, muitas vezes, questões injustas. Ou seja, o supertratamento e a judicialização acabam se confundindo, né? Se encontrando nesse cruzamento aí, né? O supertratamento, você na sua área deve ter também. Então, assim, existe um tratamento específico. Então, nem tudo é tratável. Sim. Mas aí tem gente que quer vender o seu produto. E chega para o paciente e diz, não, você tem que entrar na justiça para conseguir esse tratamento que não vai resolver a vida do paciente. Por exemplo, nós tivemos um caso que é um caso triste, a maioria das pessoas não entende disso de forma lógica. Era uma paciente que ela tinha, uma paciente jovem, 35, 36 anos, tinha um câncer de mama agressivo. Quando ela já chegou cheia de metástase. E o tratamento que era feito para ela não era para curar. Ia dar a ela mais 7 meses de vida. Sim. Com qualidade ainda. Porque a gente tem que preocupar assim, não. Tem que se preocupar também com isso. Quantos meses a mais de vida eu quero? Mas e de que forma de vida? Vida sofrendo numa cama, sentindo dor? Eu não quero mais tempo de vida. Não, mas ela com qualidade teria mais aí 6, 7 meses de vida. E aí um médico que tinha relação com a indústria disse, não, tem um tratamento diferente, muito mais caro. Entre na justiça. Que o tratamento custava 300, 400 mil reais, mas não ia resolver o problema dela. Sim. Ela, ao invés de viver mais 7 meses de vida, ia viver mais 10 meses de vida. Aí você pensa, não, mas 3 meses de vida não tem preço. Sim, mas tem que pensar que esse dinheiro vem do mesmo bolso, que é do bolso de todos os brasileiros. Está deixando de salvar muita gente que tinha um prognóstico muito mais... Exatamente. Está deixando de salvar mulheres
que podem ser curadas por muito menos. Então a gente tem que pensar nesse aspecto. O dinheiro não cai do céu, os recursos são escassos e a gente tem que usar a medicina de forma racional. O que é que a gente pode fazer mais por menos? E a gente volta para o ciclo vicioso, que eu acho que é um problema do brasileiro no quesito cidadania, né? Que você já mencionou aqui. Eu estou muito preocupado quando é para resolver o meu. Mas depois que eu resolvi o meu, estou me lixando para os outros. Né? Então isso passa um pouco por isso. Né? Eu acho que vem... se tem umas coisas... Eu não pago pau para os Estados Unidos, mas tem uma coisa que eu acho bacana nos Estados Unidos, é essa noção da cidadania. Né? Minha filha está vivendo isso nesse momento agora lá. E a coisa que eu acho mais bonita, eu falei, filha, esquece nota. Vai aproveitar o que eles têm de melhor. Tudo tem uma ONG, tudo tem uma instituição. Ela agora está numa instituição que se chama Kids Helping Kids, que são de crianças, adolescentes que se juntam para fazer corridas beneficentes, para fazer atividades beneficentes. Ou seja, existe uma cultura da cidadania de se preocupar com o outro que, em algum momento, morreu no Brasil, se é que um dia já existiu. Né? E eu acho que talvez esse cuidado passe por isso, desde quem pede até quem assina a caneta do pedido, até quem assina a liminar judicial lá para obrigar o SUS a pagar um tratamento de R$400 mil com mínimo prognóstico de cura ou reversão. É verdade. Assim, o brasileiro ele não tem noção de comunidade. O brasileiro, a nossa cultura é uma cultura familiar. Então nós funcionamos como tribos. Então, para minha família tudo e eu quero destruir a outra família. Então, parecem tribos da selva, né, lutando pela sobrevivência. Então, falta um pouco de noção de comunidade, da minha comunidade, do meu município, do meu estado, do meu país. Então, vamos lutar para todos, vamos nos ajudar. Porque quando a gente vive nessa noção de tribo, é um destruindo o outro. Quando nós nos unimos para lutar pelo bem de todos, tudo melhora. Então as pessoas gostam muito de reclamar e agora com as redes sociais ficou mais fácil reclamar. Porque antigamente para reclamar tinha que fazer uma carta à redação do jornal ou da televisão. Hoje não, o cara chega lá e acha que está fazendo muita coisa e fala mal. E você está fazendo o quê? Qual é a sua participação nesse caos que você reclama? Então, as pessoas não querem ajudar em nada. As pessoas não querem nem fazer. Por exemplo, eu recebo muito isso. Ah, Hilton, tem um paciente internado no hospital. Você poderia ir lá dar uma olhada? Você pode visitar também. Vá lá. No horário de visita, vá visitar esse paciente. É muito fácil pedir aos outros, né? Vá lá fazer um papel que eu não quero fazer. Eu quero as pessoas acham que ajudar é pedir aos outros para fazerem. Faça você. Não, isso o médico vê direto, né? Direto. Então, assim, a faça gente faz o seu. caridade todos os dias praticamente, mas sempre tem alguém que se acha mais sensibilizado que os outros e que acha que você tem que se sensibilizar também junto, sendo que você se sensibiliza todos os dias. Ele quer usar você para fazer a caridade, né, que ele deveria estar indo lá e fazendo. Né? Do sofá. Do sofá. A coisa que mais me ofende esse paciente, você poderia dar uma atenção especial? Eu dou atenção especial para todos os pacientes. Na Covid teve um monte de guerreiro do sofá, né? Guerreiro do sofá, entendeu? Então, assim, faça você a sua parte. Vá visitar uma pessoa, vá lá. Se mova, faça uma vaquinha, se junte, mobilize pessoas, né? Vá lá, lê para essa pessoa, conversar com essa pessoa que muitas vezes está sozinha. Então, assim, não, quer que os outros ajudem. Eu não quero fazer nada, eu quero só reclamar do Twitter ou do Instagram. Bom, temos muito que evoluir e vamos para frente. Eu até inverti, eu tinha uma pergunta para te fazer sobre oftalmo, mas eu vou inverter antes que você me mote numa armadilha. Então é o seguinte, há 20 anos eu faço cirurgias pelo SUS, né? Isso é uma forma para mim de operar os diabéticos, de operar os casos de retina, de descolamento, e é uma forma de me conectar com o eu, ser humano, né? E eu sou muito grato por ter tomado essa decisão ao longo desses últimos 20 anos, mas você vai cansando, porque a estrutura é difícil. O paciente chegar até você é difícil, depois o paciente ser acompanhado é difícil, ele não consegue acesso à consulta com você. Mas enfim, a gente vai cansando e eu torço realmente que novos nomes venham chegando e assumindo esse papel que eu venho fazendo aí já há tantos anos, com muito carinho. Mas a pergunta é, oftalmo é uma das áreas mais rentáveis para a instituição que faz os procedimentos de oftalmo, no geral, né? O que falta para a Sergipe ter um local estruturado em oftalmologia para dar vazão a esse volume das cataratas, dos pterígios, dos glaucomas, das retinopatias?
pelo SUS? O que é que faltou para, por exemplo, ali onde você comanda na sua área? Ou foi só uma questão de outras prioridades? Não, na verdade, o cirurgia é um hospital de alta complexidade, então nunca teve oftalmologia. Sim. Na verdade, a oftalmologia sempre foi dominada por algumas clínicas que vendem os serviços para o SUS. Então, para o Sistema Único de Saúde, existe quem está fazendo, né? E é um preço até adequado, porque muitas clínicas aí estão, né, crescendo de forma exponencial. Então, assim, nunca houve essa demanda da nossa parte. O que eu acho que falta no SUS é um atendimento primário de qualidade. Porque, assim, para esse tratamento complexo, eu acho que tem. Como você bem colocou, o que falta é esse paciente conseguir chegar a você. Sim. Não existir Mas a veja, você possibilidade está de falando catarata. de um estado em que ainda faz cirurgia de catarata no caminhão do estacionamento do shopping. Isso, mas porque não existe um controle, uma regulação adequada desses pacientes. Lembre que o SUS ele é municipalizado. Então, quem controla a saúde do seu município é a prefeitura. E essa municipalização é que não existe. Então, a maioria dos municípios, dos 75 municípios de Sergipe, a imensa maioria não tem um raio-x. Um raio-x. Então, assim, deveria ter cada município um oftalmologista. No mínimo. Ou, digamos assim, não tem municípios muito pequenos, não precisa. A demanda não é suficiente. Mas existe no SUS um acordo interfederativo, um acordo intermunicipal. Então, você faz um grupo de municípios que tem um oftalmologista para fazer o preventivo, que é tão importante. Né? A gente hoje tem cegueira, que é algo que é prevenível. Né? Nós temos hoje pacientes sendo amputados, e aí muitas vezes chegam no hospital para amputar. Ai, meu Deus, ele só chegou com a feridinha aqui no pé. Não, já não chega sangue na perna inteira, tem que amputar, infelizmente. Porque a perna já vai morrer e se você não amputar, vai matar você. Então você sabe muito bem disso, pessoas perdendo a visão por diabetes e quando na verdade nem se controla o diabetes. A imensa maioria dos municípios não tem um laboratório para fazer glicemia, hemograma, ureia, creatinina. Então falta sim uma rede de apoio. Então assim, a gente tem alguns tratamentos. Aí você diz, não, por que aí fazem essas manobras em caminhões e tal? Porque não se investe, na verdade, para o atendimento de todos. Faz o atendimento da necessidade do momento. O que está precisando agora? As pessoas estão reclamando muito, eu vou fazer esse atendimento. Mas não de forma contínua, de forma estruturada e de forma gerenciada. Perfeito. Bem, mas eu continuo na torcida porque esse serviço de oftalmologia seja um dia montado num grande hospital de referência que consiga atender o paciente desde a refração até as cirurgias mais complexas. Porque eu acho que esse vai e vem do paciente sem um acompanhamento acaba prejudicando demais esse acompanhamento. Isso a gente definitivamente, acredite, a gente não tem. E eu espero realmente que um dia a gente possa ter. Mas eu vou mudar a celeuma do papo, falar um pouquinho sobre CRM. É só uma opinião sua, na verdade. Qual foi o bonde que eu acho? A sensação que eu tenho é que o Conselho Médico ele está vivendo uma confusão mental no momento sobre as bordas. As bordas da medicina, as bordas na saúde estão muito tênues, né? E a gente percebe uma fiscalização intensa no médico, né? E a gente meio que parece que ficou órfão. Tem muita gente fiscalizando a gente, criticando a gente, e muito pouca gente fiscalizando quem se mete nas áreas que eram privativas do médico. Eu quero saber se você concorda com isso, onde foi que a gente se perdeu, se vai ser uma tendência natural do mundo mesmo pagar por capacidade e não por diploma, e também processar por capacidade. Eu queria sua opinião sobre isso. Então, é importante lembrar que o CRM ele só regula a vida do médico. Do médico, o CRM não pode fazer nada contra o não médico. Então, quando é com o médico, ele é um leão. Quando é com o não médico, ele é um gatinho. Então, as outras profissões que se adentram no ofício médico, o CRM não pode fazer nada, pode entrar com ação, tentar judicializar. O CFM muitas vezes faz um pouco isso, quando, né, o exercício legal da medicina, tem profissões que só querem fazer a parte boa, né, a parte fácil. Dar atestado de óbito ninguém quer.
Mas quando é a parte estética, colocar botox, todo mundo quer fazer. Agora imagem, ultrassom. Imagem, ultrassom, a parte que não dá tanto processo, a parte que não dá tanto problema. E então eles querem se meter. Eu acho que o CRM, ele, na verdade, primeiro, está sendo renovado, né? Os conselhos, país afora, o CFM também. Hoje o nosso conselheiro federal é um colega jovem, Ricardo Scandian. Sim. Mas ele ainda é um entre vários, né? A maioria parece a reunião dos druidas com o Conselho Federal de Medicina, só idosos que já não exercem a medicina há décadas, lá decidindo a vida dos outros. Dão pitaco conforme 30 anos atrás. Dando pitaco conforme 30 anos atrás, mas já está mudando. Já Sim. teve algumas liberações agora, a parte de publicidade, a parte de marketing. E vamos... Foi um avanço grande, né? Um avanço, porque os médicos estão exigindo. E hoje, os jovens são a maioria. E os jovens irão colocar jovens lá. E talvez esses jovens, né, eles consigam mudar as regras para que seja mais... porque assim, não dá para você competir de forma injusta. Então, por exemplo, as outras profissões podem fazer publicidade, podem mostrar o antes e depois, pode fazer varejão, promoção, parcelamento. Já o médico não pode, porque esses druidas ainda acham, né, que estão no tempo que eles ainda exerciam medicina e que ganhavam muito dinheiro vendo poucos pacientes. E a coisa mudou. Beleza. Bom, eu concordo em gênero e número, e uma das minhas argumentações na época foi que tem um monte de imbecil na vitrine, né? De verdade, tem um monte de gente muito ruim, de charlatão, de gente que prega o que não presta. Por que eu, que sei o que eu tô falando, vou ficar de fora? Né? E isso serve, eu acho que para qualquer médico que faz bem feito o seu trabalho, tecnicamente, eticamente. Eu acho que a gente precisa sim dedicar e precisa sim aparecer mais. Existe uma barreira, a gente não aprende isso, né? A gente acaba aprendendo com as influencers maravilhosas que a gente tem hoje, desse pessoal mais jovem que já vem com outra cabeça, outra formação, outra forma de se expressar. Mas eu acho que o caminho é esse, e eu acho que o CRM deu um passo importante nessa liberação para os médicos. Meu amigo, alguma consideração final? Eu estou super lisonjeado de ter tido você aqui hoje. Muito obrigado de verdade. Falar sobre um assunto que é delicado. O SUS sempre é muito delicado, porque envolve muitas vidas, muitas pessoas, muitas controvérsias. E eu queria agradecer mais uma vez e dizer que fique à vontade para falar o que você quiser aí. Eu que agradeço essa oportunidade. E você colocou uma coisa muito interessante. Hoje o imbecil tem voz, né? O imbecil tem espaço. Digo imbecil em que sentido? Aquele que não sabe o que está falando. Você tem que falar daquilo que você sabe. Mas não, por exemplo, eu vejo ex-alunos que não foram péssimos alunos falando sobre medicina e falando muita besteira, né? De forma muito picaretosa e comercial. Ex-residentes também, que foram péssimos residentes, e falando com conhecimento de causa. E nós que sabemos, nós professores, nós que temos o respeito da categoria, ficamos muito, né, restritos. Não, eu não quero me expor, eu não quero falar. E você criou esse espaço aí que eu acho muito interessante, né? Se quem não sabe está falando, vamos deixar falar quem sabe, né? Quem sabe o que está falando. Então, tem muita gente hoje falando, não, porque saiu um trabalho científico dizendo que pode isso, pode aquilo. Aí dá vontade de perguntar assim, vamos discutir esse trabalho científico? O que é que você entendeu desse trabalho científico? Ele não tem nem capacidade para analisar aquilo que está falando. Porque quando a gente quer discutir trabalho científico, a gente vai para os nossos congressos. Nos nossos congressos, eu apresento trabalho científico e me coloco sob o julgo dos meus pares. Professores, pessoas tão capacitadas quanto eu, que vão dizer, você está errado, você está certo, você não pode chegar a essa conclusão, o seu trabalho tem um viés estatístico. E sabendo que impacto estatístico não é impacto clínico necessariamente. Com certeza. Ou então dizendo, você não pode chegar a essa conclusão. Mas aí esses picaretas, como você colocou, colocam informações que o público geral não tem a menor condição de avaliar. Então, assim, tratamentos mirabolantes, curas que só ele tem o resultado. Então, assim, aí eu fico olhando, meu Deus, que vergonha alheia. E, infelizmente, enganando muita gente. E a gente acaba, né, pegando o resultado desses pacientes que foram enganados, ou que foram lesados, e esses picaretas continuam aí exercendo o seu nobre exercício da picaretagem. Valeu, meu amigo. Muito obrigado pelo bate-papo. Galera, esse foi o 13º episódio do Café com Retina. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte aí, compartilha com mais pessoas que possam
ter esse mesmo interesse e nos segue aqui para até a próxima. Tchau, tchau.